o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Efésios capítulo 6, verso 10 diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém, irmão? Podeis sentar em nome de Jesus. Irmão, essa descrição que o apóstolo Paulo faz, fantástica, de um homem que teve uma experiência muito tremenda e que se entregou por completo, então recebeu coisas muito gloriosas, sofreu, padeceu, mas prevaleceu. Nada derrubou Paulo. O único probleminha que vemos na caminhada de Paulo não foi causado pelos adversários, foi causado por ele mesmo. Amém? Quando Jesus diz: Saulo, Paulo, sai de Jerusalém, eu vou te enviar para outro lugar, e ele não saiu. Então não foram os inimigos que causaram nenhum problema ao ministério, nenhum detrimento ao ministério de Paulo. Foi ele mesmo quando não seguiu a ordem do Senhor Jesus. Isso está lá em Atos 22, né? Então, nada nos para. Mas como permanecer firmes e inabaláveis num mundo como este? Você já se olhou no espelho? Olha no espelho e diz assim: cara, estamos prontos para encarar um exército. Não. Você com teu reflexo não encara ninguém. Amém? Temos uma música aqui gloriosa que diz: as suas armas já me revestiram. O tempo é de guerra e não é de paz. As suas armas já me revestiram. Eu não posso fazer nada, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A minha força vem do Senhor. E quando a força dele vem a nós, Sansão chegou e derrotou o quê? Um exército. Com o quê? Uma queixada de um jumento. Com a queixada de um jumento, Sansão rachou escudos de metal, rachou capacetes e acertou crânio dos inimigos. Foi uma coisa impressionante. Ele se colocou entre duas rochas e o número de cadáveres foi acumulando na frente dele. Não cansou, lutou contra um homem, lutou contra um exército. Eles vinham com lança, ele se desviava e matava. Uma coisa impressionante. Não pegou nenhuma lança dos adversários para ir contra eles. Usou aquilo que Deus o fez chegar na sua mão, uma queixada de jumento que ele pegou lá no deserto, estava seco. Quando ele viu o inimigo, ele passou de mão naquela queixada. E com aquilo ali, ele rachou escudos. Eu posso todas as coisas
quando Ele me fortalece. E se Ele me manda ir para um campo de batalha, é porque Ele já me fortaleceu. Não podemos negligenciar as armas. Na verdade, a palavra dessa oportunidade é para você entender e discernir que as armas dele já foram colocadas à sua disposição. Mas não adianta uma arma poderosa ir à mão de um soldado se ele tiver medo de usá-la. Não adianta. Não adianta você ter os recursos mais poderosos de uma tecnologia em armamento, se na hora de apertar um gatilho você tiver medo. O inimigo vai se aproximar de você. Você tem uma arma que atinge 2 quilômetros. Mas você tem medo de puxar o gatilho, o inimigo vem com uma faca até acertar você. Você tem uma lança, foi treinado para usar, mas na hora de fazer uso, você fica temeroso. Alguém se aproxima de você e sem o recurso que você tem, acaba te derrubando. Então, aqui temos a armadura, de Deus, que em outros detalhes a gente enxerga muito mais coisa com a graça de Deus, não se resume nisso as armaduras de Deus, mas muitas coisas estão aqui nessa simbologia. Uma delas poderosa é a simbologia da espada. E diz aqui que a espada é o quê? A palavra de Deus. Diz aqui, usar igualmente o capacete da salvação é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que ilumina meu caminho? Essa lâmpada, essa palavra, é a espada. Na verdade, Deus nos chamou para uma guerra. Só os tolos caíram no tal evangelho da paz e da harmonia e do bem social. Só os tolos caíram nisso, só os malucos engoliram essa palavra, porque não tiveram pastor, tiveram mercenários. E para um mercenário, não interessa você ir para o campo de batalha ser martirizado, porque vai ser menos um dízimo para ele. Mas para os pastores, não. Para os pastores, quanto mais ovelha levada ao matadouro, maior é a glória. Tanto que está escrito lá fora, irmão? Ensinando a morrer por Cristo. Não está escrito ensinando a dar o dízimo, não está não. Nossa preocupação é outra. Jesus não está querendo, o que está em você que Jesus quer não é o que está no teu bolso, é o que corre nas suas veias. É isso que ele quer. É isso, porque a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Se o teu Senhor deu o sangue por ti, ele espera que você dê o sangue por ele. Ora, mas isso é óbvio. É óbvio dentro de uma igreja, mas no cenário dos mercenários, dos ladrões engravatados atrás dos púlpitos, isso não vai se tornar tão óbvio assim. Então, vamos pegar por parte para a gente entender. De imediato, você precisa entender que Deus tem colocado as suas armas à nossa disposição. Só que nós precisamos entender essas armas e o manuseio delas. Você já viu que Deus revelou aqui no ministério vários tipos de espada? E eu acabei de falar, a Bíblia diz que espada representa a palavra. Jesus falou assim, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Que espada que Jesus trouxe? A sua palavra, os seus ensinamentos. E ele disse que essa palavra causaria divisão. Alguém tem dúvida que essa palavra rachou o mundo? A tal ponto de hoje é antes de Cristo e depois de que rachou o mundo essa palavra. Mas rachou muito violentamente. Só que ela ficou acomodada, parou de rachar um pouquinho aí para trás, Mas nós resolvemos pegar ela com carinho, polir, vamos continuar rachando, amém, irmão? Vamos continuar rachando, o projeto dela é rachar.
Se alguém abandonou, nós olhamos ela jogada no canto, não, vem cá, isso aqui não vai parar não. Assacalamos e vamos para o campo. Vamos rachar. Se tiver que viver, por ti viverei. E se tiver que morrer, por ti morrerei. Mas o projeto dele, enquanto eu e você viver, vai se cumprir. Na dispensação da nossa vida, nós vamos cumprir a nossa missão. Se eu morrer amanhã, não interessa. Estou na minha missão. Estou no projeto do Senhor, o nosso Deus. Teve uma visão aqui nesse ministério, várias visões, que Deus mandou espadas. Eu achei impressionante uma que o irmão Rômulo teve. Um anjo desceu com tanta espada, mas era tanta espada que ele o quê? Trazia espada na boca. Que a gente... Caramba, eu achei isso incrível, porque eu uso esse recurso. Quando eu começo a botar as coisas num canto, no outro, tenho que, às vezes, consertar telhado ou consertar alguma coisa, começo a botar ferramenta para tudo que é canto, sobrou alguma coisa, eu ponho na boca e vou embora. Não pode ficar nada para trás. Senão depois eu tenho que descer escadas para buscar ferramenta. Ou seja, é muita espada. O que são as espadas? Palavras, né? Você já viu que Deus encaixou a espada na sua cintura, Deus encaixou nas suas costas, Deus embanhou na frente e não sei o quê. São palavras que estão dentro de você e são espadas. Essas espadas, essas palavras matam. Sabe por que a palavra de Deus é considerada uma espada? Porque ela mata. Ela tem efeito. Paulo está lá pregando para um procônsul, esqueço o nome dele, e quando Paulo está pregando, tem um outro que está contradizendo Paulo. Aí Paulo diz assim: até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? Eis aí contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego durante um tempo sem ver a luz do sol. A palavra saiu e a espada lhe cegou. Essa palavra é poderosa, irmão. Se não é. E quem está falando aqui é alguém que sabe que a palavra é pior do que a espada. Pior do que o que você enxerga de espada por aí. Essa espada de Deus é muito tremenda, porque eu lá dentro do tribunal, eu recebi uma espada dessa. Quase que aqueles homens morrem lá dentro do fórum. Quando Deus deu uma palavra que eu senti ela girar no ar e passou pela minha boca, ficou gente tonta. O advogado do ex-delegado lá, ele ficou completamente louco. Ele não achava mais a caneta na frente dele, ele não achava mais o papel, com uma palavra que Deus me deu. Uma palavra! Os representantes do Ministério Público ficaram atônitos. Eu olhei um por um no rosto, eles estavam desfigurados. O semblante deles estava descaído. A juíza não sabia onde esconder a cara. E o advogado, que todo bobo, um senhor que achou que era sábio, ele ficou completamente perdido. Ele tinha uma série de perguntas para fazer. Quando eu metralhei ele, o outro, que ele estava com dois, o outro que dizia: não, está aqui o seu papel, fulano, está aqui. Ele, não tenho mais perguntas. Ficou completamente desorientado. Acho que se perguntasse a ele: você sabe onde você está? Ele não sabia mais onde ele estava. Que cena impressionante que eu vi. E olha, tínhamos poucas espadas, agora temos muitas. Agora temos muitas. Irmão, se Deus te deu uma espada, você usa. Senão Ele usará contra você. Eu não ia dizer isso não. Mas o Espírito Santo acabou de me dizer assim: lembra de Saul? Deus lhe deu uma espada. Vai e extermina esses amalequitas. Saul não usou a espada. Deus foi, pegou a espada e usou contra ele. Amém, irmão? Então, não queira que a palavra de Deus caia por terra. Não faça isso.
E se você está nesse ministério, não me venha para cá com paz e amor. Nós não somos hippies. Não somos hippies. O meu Senhor disse, não cuide que eu vim trazer paz a essa terra. Eu não vim trazer paz nesse negócio. Eu vim trazer espada. Eu vim causar divisão. Eu vim pôr em divisão o homem dentro da sua própria casa. O homem contra seu pai, a sogra contra sua nora. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Vão estar 2 contra 1, 1 contra 2. É filho contra pai, é pai contra filho. Esse é o projeto do Deus vivo. Se somos discípulos, somos irmãos e somos um no Senhor. Se não somos isso, cada um segue seu caminho. Sai da minha frente. Então, irmão, cuidado para a palavra de Deus não cair por terra na tua vida. Com os teus bons sentimentos. Não, irmão, vamos com calma. Nós só podemos ir com calma enquanto Jesus estiver indo com calma. Porque nós estamos, ele falou, vinde após mim. Eu estou atrás dele. Mas quando ele começar a correr, eu tenho que correr. Se ele sacar a espada, eu saco também. Se ele atravessar, eu estou com ele. Sou discípulo, sou servo. E um servo tem que ser igual ao seu Senhor. Então, irmão, volta aqui para o texto, que diz, no verso 11, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas. O que é uma cilada, irmão? Cilada é o imprevisto. Cilada é isso. Cilada, emboscada, é aquilo que você vem na rua, nem sabe que tem gente lá preparando para pular em cima de você. Isso é a cilada. Não é quando você vai para um campo de batalha, você sabe que o inimigo está lá te esperando. Então você já preparou as suas armas, eu estou indo para a guerra. Então se eu vou para a guerra, eu já sei o que me espera. Mas uma cilada não. Uma cilada é o fator surpresa. Mas aqui diz que se você se revestir de toda a armadura de Deus, quando o inimigo armar as ciladas, você está pronto, preparado. Está tranquilo. O inimigo preparou tudo, ele não está sabendo de nada. Aí, lá vem ele, agora pula em cima dele. Fica todo mundo no chão e você segue, desfrutando da palavra que diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Mas não pode negligenciar as armas. Aqui estamos falando de uma armadura. Ora, a armadura é para quem vai para onde? Para a guerra. E tem crentes pacifistas por aí. Deus, me reveste da tua armadura. Para quê, meu amigo? A armadura é para quem vai para a guerra. Hoje alguns irmãos saíram aí para distribuir 2.500 CD lá no louvorzão de Copacabana. A armadura é para quem está trabalhando. A armadura é para quem está combatendo o inimigo. A armadura é para quem trabalha. Quem vai ficar em casa não precisa de armadura. As paredes o protegem. O sofá da sua sala. Mas quem vai para o campo de batalha tem que ter Deus para proteger, senão cai. Ciladas, Deus vai te guardar. Nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra principados, potestades. Ora, nós sabemos que eles são reais. Talvez alguns aqui não tenham tido algumas experiências dos terreiros de macumba, né? Confrontos com o diabo, mas a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, você tem fé, é o bastante para você. Você não precisa ter frequentado um terreiro para saber que o diabo é real. A Escritura mostra confrontos, pessoas possessas, demônios, isso basta para nós, amém? Mas que o diabo é real, e que ele veio para roubar, matar e destruir, veio, nós temos visto ele roubar e matar e destruir na vida de muita gente, mas na nossa não, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então veja,
potestades, dominadores do sistema mundial. Olha só o verso 12. A nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. Sistema o quê? Mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra seres humanos, mas não vamos negar que existem seres humanos que se entregaram ao trabalho das trevas. Então eles estão no caminho. Nós vamos ter que massacrá-los. Eles vão ter que cair. Alguma vez algum de nós aqui quis brigar contra delegado? Não, mas eles entraram no caminho. Olha, eu tenho uma missão, eu tenho um alvo. O meu alvo é o diabo. Mas algum homem aceitou entrar no meio do caminho. Sinto muito, dá licença, eu vou massacrar. Porque a igreja não vai parar. Alguém aqui quer brigar contra juiz? Queremos orar para que Deus faça justiça na injustiça deles, mas ninguém aqui quer se levantar contra juiz. Agora eles entram no nosso caminho, sinto muito. Felizes são os coveiros, que não vai faltar trabalho para eles. Mas não vai faltar mesmo. O Papa Defunto vai estar sempre aberto lá. É só entrar na frente da igreja do Deus vivo que não vai faltar covas a serem abertas. Isso é fato. Ah, mas se é fato. Herodes se levantou contra o povo de Deus. Olha o que aconteceu com ele. Saulo, se não se converte, olha o que aconteceu com ele depois da queda do cavalo, depois de ficar cego. Se ele ouve a voz e ignora, olha só para onde ele ia. E assim é com todos, irmão. Com todos aqueles que são contrários ao projeto de Deus, pode esperar que eles vão estar deitados numa cova e tu vai passar por cima. Porque a Escritura é que diz que os ímpios se tornarão cinza debaixo dos nossos pés. Sabe por quê que eles vão se tornar cinza? Porque está escrito, do pó vieste, ao pó voltarás. Sabe o que é cinza? Tu vai passar por cima da cova deles. Mas algum de nós quer isso? O Deus vivo quer isso? Ele deu o seu filho para salvar, ele não quer. A Escritura diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Não tem prazer na morte de ninguém. Mas lembra do Egito? Não tem prazer na morte de ninguém. Lembra dos amalequitas? Não tem prazer na morte de ninguém. Lembra do ministério de Josué? Que até pedra Deus fez cair no céu na cabeça dos inimigos? Mas ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas quando o homem entra para combater o seu projeto, ele tem prazer na sua justiça, nos seus projetos gloriosos. Aqui diz, no verso 14, estai, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestida a couraça da justiça. Verdade e justiça são coisas que te preservam, te guardam, fazem parte da sua armadura. E verdade e justiça, irmão, não é meia verdade, não é 1/3 da verdade, não é 75%, não é 99% da verdade. Verdade é absoluta. Outro dia minha filha publicou uma coisa, acho que no Facebook, e alguém da parentela escreveu assim: nem sempre a verdade é absoluta. Eu pedi para ela escrever assim, escreve lá e diz o seguinte: se não for absoluta, não é a verdade. Se não for absoluta, não é a verdade. Tu quer ter a tua armadura, meu irmão, sem brecha? Sem rachadura? Ande na verdade. Verdade, vou ser redundante, verdade absoluta, não tenha meio termo, tem que ser sim, sim, não, não. E tem gente, irmão, que se suja com tanta besteira. Nós estamos aqui para ajudar. Ajudar se você tem dificuldade de vir para a igreja nas suas passagens de ônibus, nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para te ajudar se você tem dificuldade financeira na sua casa, nós estamos aqui para ajudar. Não precisa mentir,
Quem vem mentir para esse ministério eu classifico como louco. É louco quem vem aqui falar uma mentira dentro desse ministério. É louco. Chega diante do Deus vivo e abre a boca para mentir. É loucura. Estão acostumados lá com as suas igrejas vagabundas. Isso aqui é geração Jesus Cristo. Isso aqui não tem raiz de outra igreja. Isso aqui foi fundado do zero, marco zero, e deu início à geração Jesus Cristo. Isso aqui não foi aberto por outra congregação. Isso aqui não tem influência de outra congregação. Aqui é diferente, irmão. Estamos aqui para ajudar. Ninguém precisa vir com mentira. Ajudamos por quê? Porque a obra do Senhor é assim, Ele nos ensinou assim, mas não precisa mentir nisso daqui. Não precisa mentir por causa de 50 centavos, irmão. Não precisa mentir por causa de R$1. Não precisa mentir por causa de uma passagem de ônibus. Tem gente que chega aqui, pastor, eu estava precisando de R$10. Irmão, pega aqui, dá R$10 aqui para ele. Acabou. Nem pergunto para quê, nem interessa. Como que um homem que nem eu, que vim da lama, hoje sou o príncipe do Deus vivo, vou esquentar com tantas besteiras? Quem aqui está preocupado com dinheiro? Verdade, irmão. A verdade é absoluta. Ande nela e sua armadura vai estar fechada. Não vai ter brecha entre a tua armadura, que nem lá teve no rei Acabe, né? Uma brecha, que a flecha entrou na brecha da armadura dele. Na sua não vai acontecer. Ande na verdade, que ela é absoluta. E justiça, ora justiça, nem se fala. Calça os pés, no verso 15, com a proteção do evangelho da paz, revestimento para os teus pés. O que é revestimento dos pés, irmão? Você já tentou andar descalço para ver a dificuldade? E de acordo com o terreno que você tem que andar, você não consegue andar com uma sandália havaiana, você não consegue andar com um tênis comum. Aí os soldados se utilizam o quê? Dos boots, que é uma sola de 3 centímetros de borracha. Eles pisam em cima de pedras pontiagudas, como se estivesse pisando no asfalto, no chão liso, não sentem nada. Assim é quem anda com o evangelho, não importa o terreno, você está sempre ávido, sempre perspicaz, sempre ágil, sempre é o melhor guerreiro. Agora, bota alguém para pelejar num terreno acidentado, cheio de pedra pontiaguda. Um de tênis, pode ser a melhor marca, pode ser o tênis da Nike. Põe um de boot para ver quem vai se sair melhor. O evangelho da paz, isso aqui, ó, isso que reveste os nossos pés, tudo isso vem a capacitação de Deus. Além dessa separação que nos faz, né, o revestimento dos pés, não deixa que nós estejamos em contato com o mundo, com o pó da terra que é considerado pecado. Se você se reveste do evangelho, você não pisa, não se envolve, não anda no pecado. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E o teu prazer está na lei do Senhor, e nela você medita de dia e de noite, e você será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, e dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto você faz prospera. É a promessa do Deus vivo, irmão. No verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé, irmão, aqui mostra um escudo da fé, que ele é eficaz para apagar todas as setas do maligno, todas. Às vezes as pessoas, incrível, há meses atrás ainda me fizeram essa pergunta, não me recordo qual foi o canal que me fizeram essa pergunta. Pastor, a minha vida está tão ruim e eu estou desconfiado que é porque tem uma pessoa
que faz trabalho de magia para mim. Assim, se você conhecesse Deus, não estaria preocupado com isso. Não, pastor, que eu estou acompanhando o ministério. Não está acompanhando o ministério. Está negligenciando o ministério. Imagina, meu irmão. Olha o que diz a Escritura. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O apóstolo Paulo sofreu um naufrágio, foi parar numa ilha, pegou gravetos, a víbora veio, pegou a mão dela, uma víbora perigosíssima. Os homens olharam e falaram: isso aí é um traste mesmo, isso é um pecador mesmo, escapou da fúria do mar, mas a justiça não deixa ele viver, a cobra picou ele, vai inchar e vai morrer. Estava lá bom, são e salvo, tranquilão. Se comer coisa mortífera não lhes fará mal, pegarão na serpente e não vai lhes causar dano algum, pisarão escorpiões, não fará dano algum. E aí vem gente: não, porque eu estou com medo que alguém está fazendo macumba para mim. Então vai procurar o diabo num terreiro de macumba, vai pedir proteção a Satanás, porque quem pertence à geração Jesus Cristo, meu irmão, basta pisar aqui um dia que já sai pisando na cabeça do diabo. Isso aqui é incrível, esse lugar, meu irmão. Nunca existiu na terra um lugar como esse. Nunca! Esse lugar é fantástico. Uma pessoa aqui com 6 meses, meu irmão, já tem que ser um problema para o reino do diabo muito grande. Agora a pessoa passa aqui 1 ano, 2 anos, ainda é um fracote. Não está vendo que não é teu lugar aqui? Isso aqui é lugar para gente forte, meu irmão. Uma palavra dessa, uma palavra que não tem medo de nada, de nada. O fato de eu estar de pé já é testemunho para você saber que há um Deus. O fato de falar o que eu falo já dá para você imaginar que nenhum homem na sua consciência normal falaria o que eu falo. Já dá para imaginar isso. E coisas maiores vocês verão. Vocês verão o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Porque é isso que a fé em Deus promove, irmão. Agora, tem gente que é um fracote. E, irmão, quando a pessoa está há 8 meses, há 1 ano nesse ministério que me procura com algumas coisas, eu ignoro completamente. Eu digo: isso aí não vai dar em nada. Não vai dar em nada, irmão. Tem que acordar, tem que despertar. Olha o que você está vivendo, olha o que você está ouvindo. Vai e vive o que você está ouvindo, põe à prova. Há um Deus. Se você acredita que há um Deus, tem que apostar a vida. Se não apostar a vida, não é Deus nenhum. Porque Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. Testemunha é quem aposta a vida. Se não aposta a vida, não é testemunha, não. Aí fica, uns apostam a vida e outros se escondem debaixo da cama. Uns estão na guerra da oração, Deus desfaz as obras do diabo, e outros estão com medo de mencionar o nome do diabo. Não vou mencionar o nome desse bicho, não. Vai que esse chifrudo resolve entrar na minha casa. O que eu vou fazer da vida? É mesmo, o que vai fazer da vida? Quem conhece Deus, meu irmão, não tem medo de nada, nem de ninguém. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima carros no fogo. Ele diz o quê? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Ora, é ele que diz. Ou eu credibilizo, ou eu pego como diz no ditado popular, me permita a expressão, põe a viola no saco e vou procurar o que fazer. Fé, meu irmão, fé é coisa rara. Fé hoje no planeta Terra só existe um lugar onde você pode aprender o que é fé, é aqui. Nenhum outro lugar no mundo você aprenderá o que é fé, porque fé só está na vida daquele que põe o peito diante das armas. Isso é fé.
Quem tem medo não tem fé, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Só tem verdadeiro amor quem tem plena confiança, quem tem fé. Aqui diz, verso 17, usar igualmente o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que é um capacete? Interessante que isso aqui está no verso 17. Para você que sabe o número 17, o significado, eu acho fantástico que o capacete da salvação esteja aqui nesse versículo. O que é um capacete? Para proteger a cabeça. Mas nós estamos falando de coisas espirituais. Então é para proteger a sua mente, as suas faculdades mentais. Não deixar você ser minado por palavras de outras ideologias que acabam te roubando a semente e fica como uma semente que caiu à beira do caminho ou entre pedregais. O capacete de Deus preserva a tua fé, o teu entendimento, a tua confiança. E você vai precisar disso, porque os jornais vão falar muita coisa de nós. Você vai precisar disso, porque a televisão não vai poupar palavras. Mas como sempre acontece, ao terceiro dia sempre haverá uma ressurreição. Então, meu irmão, você tem que estar aí, preparado. Não é negligenciar a caminhada. Você tem ouvido coisas aqui, você vem anos nesse lugar. Se você tem ouvido coisas que você diz ser mentiras ou meias verdades, você não deve retornar mais aqui. Mas se você acredita que está ouvindo verdades absolutas, então você tem que apostar a vida no que você está ouvindo. Agora, se você... Não, tem algumas coisas que eu não concordo. Irmão, por favor, levanta agora, pega o que é teu e vaza. Porque eu não tenho meio Deus. Eu não conheço meia Bíblia. E esse Espírito que está em mim não é meio. E a minha boca não tem uma parte que fala e outra parte que fala diferente. Eu não sou Deus, mas é Ele que fala pelos meus lábios. Se não fosse Ele a falar pelos meus lábios, eu já teria caído nas esquinas dessa vida. Será que não dá para ver isso? Será que não dá para ver que esse é o ministério que hoje anda sobre as águas? Não dá para ver que hoje, quando os anjos descem, eles só descem por causa de nós. Não dá para ver que o Espírito Santo hoje só tem uma morada na terra que se chama geração Jesus Cristo? Será que ninguém enxergou isso? Será que alguém aqui ainda está deixando os seus filhos entrarem nas igrejas batistas e assembleianas, metodistas, presbiterianas, para se contaminar com aquele lixo? Se você deixa o seu filho ainda frequentar esses lugares, meu irmão, vai para lá de vez, pega o que é teu. Não vem manchar esse ministério, não, como se nós tivéssemos aliança com essa raça. Não temos aliança com ninguém, não. Esse ministério é único. Não tem aliança. Não reconheço nenhum pastor, a menos que primeiro ele seja o meu aluno. Depois posso reconhecer. Tem que primeiro sentar na banquinho, na cadeirinha dos alunos. Será que não dá para você imaginar? Ou isso é prepotência e arrogância e você não deveria estar aqui, ou então é poder de Deus. Se é poder de Deus, meu irmão, pega o teu coração, põe no altar. Pega a tua vida e entrega no altar para ser queimado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um holocausto que suba ao nariz de Deus. Deus está dando armas. E quem negligenciar essas armas vai colher as lágrimas de sangue. Porque o nome do Senhor não será mais envergonhado daqui para frente. Não será, meu irmão. Não será.
que rachem as famílias que tiver que rachar, que acabem os casamentos que tiver que acabar, mas o testemunho ao Deus vivo e santo tem que ficar de pé. Quem tiver que viver, viva, quem tiver que morrer, morra, mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. Foi para isso que você nasceu, foi para isso que Ele te chamou. Estamos aí prestes a viver o que eu tenho proclamado nesse lugar, que não inventar a arma capaz de tirar a minha vida, e nem a sua. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Orai no Espírito, em toda circunstância, com toda petição, humilde insistência. Oração, né? Faz parte dessa armadura que Paulo descreve. Agora, irmão, essa armadura foi só uma introdução. Eu queria te falar das espadas que têm sido dadas ao ministério. Essas espadas representam palavras. Quando eu for tirado desse lugar por alguns dias, quando eu for tirado, a espada terá que ter valor nos teus lábios. Você vai ser questionado, você vai ser apertado, e aqueles que te cercarem têm que cair todos mortos pela espada do Senhor, que Ele te emprestou para essa dispensação, para essa batalha, para essa guerra. A espada que Ele nos tem dado é tão poderosa que do alto desse morro nós conseguimos mexer nos ninhos do diabo em todos os setores da administração pública. Exército, marinha, aeronáutica, todo o corpo militar já está irado conosco. Nossos CDs invadiram os quartéis. Eu estou pregando nessa hora na tela dos PCs que estão dentro do militarismo. A Força de Segurança Nacional tem gente lá dentro ouvindo as mensagens. Dentro da PM estão nos ouvindo. E os comandantes e os maçons e os servos do diabo não se agradam. Então eles vão armar, coitado deles, eles vão armar. Eles vão armar. Que nem armaram para Mardoqueu. Como era o nome do homem que armou para Mardoqueu? Ramã, no livro de Esther. Eu vou preparar uma forca e vou enforcar esse Mardoqueu nessa forca. Chama lá os artesãos, prepara uma forca bem alta. E Deus diz assim, bem alta mesmo, bem alta. Quando ele se preparou para enforcar Mardoqueu, Deus vira a tábua do jogo. E a presa vira predador na mão de Deus. E os humildes se transformam em gigantes. E os fracos ficam fortes. E o errado passa a ser o certo. E quando ele menos esperava, alguém diz assim, tem uma forca lá fora, então pendura esse cara lá, na forca que ele preparou para Mardoqueu, o judeu, pendura ele lá. Você não sabe que o inimigo arma, que o inimigo prepara a tua cova, sem saber que na verdade a cova é dele? Quem tem uma promessa dessa de 1.000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, não será derrotado por uma cilada, por uma armação de um inimigo. Eu tenho suplicado, Deus, libera os homens para eles armarem contra mim, porque eu serei a prova viva para toda a humanidade que verdadeiramente há um Deus. Então desperta, irmão. Desperta tu que dormes. Acaba com essa mesmice. Isso aqui não é um campo para estar lotado, não. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha a seleção de Deus. Lembra de Gideão? 0,93%. Que absurdo. Mas é assim.
Deus só conta com o melhor. Se você entrou aqui é porque Ele te considera o melhor. Ele ainda vê coisa aí na tua vida que é gloriosa. Ele tem projeto, Ele tem plano. Deus tem dado armas. E essas armas, irmãos, são poderosas. Capacete que é para proteger a sua mente. Caminha, se fortifica, porque as palavras serão uma enxurrada de palavras querendo enfraquecer a sua fé. A gente vê aqui constantemente no ministério pessoas recebendo uma proteção no peito, outras recebendo só nas costas, outras recebendo no peito e nas costas proteção, como se fosse partes de uma armadura daqueles tempos medievais. Sabe por quê? Porque Deus está te preparando para uma guerra. Outro dia eu coloquei lá no Zap uma pegadinha com os irmãos, e eu falava mais ou menos isso, que vocês vão estar diante dos jornalistas. Quando os jornalistas questionarem vocês, ou a polícia, ou seja lá quem for, o palhaço que for, quando questionarem vocês, não dê resposta ao que eles estão esperando ouvir. Eles vão perguntar e querem a resposta no molde deles. Vocês atravessam-lhes com a espada de Deus na garganta. Vocês não estão aí para responder pergunta de jornalista, nem de inquiridor algum. Vocês estão aí para transmitir a palavra do Deus vivo. Não é para responder pergunta de ninguém, é para entregar o que Deus tem a entregar. Jesus foi questionado por Pilatos. Tu não responde nada? Jesus está em silêncio. Mas olha aí o que dizem contra ti. Jesus está em silêncio. Tu não reconheces que eu tenho poder para te soltar ou para te mandar crucificar? Agora eu pego esse cara. Nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto não te fosse concedido. Pilatos ficou apavorado. A mulher dele chamou ele no canto. Olha, eu tive um sonho com esse homem. Pilatos ficou desesperado. Eu tenho que soltar esse homem. Olha, não tem aí um costume? Tem Barrabás, ninguém quer Barrabás. Olha, tem Jesus o justo, o vosso rei, e tem Barrabás. Ele se surpreendeu, mas ele chegou lá e disse assim, não, eu fiz tudo que eu pude, lavo as minhas mãos, sou inocente do sangue desse homem. Ele ficou desesperado, porque Jesus lhe cravou uma espada. Que poder? Não tem poder nenhum, cara. Não dê a resposta que eles querem ouvir. Atravessa-lhes as espadas que estão sobrando, está caída no chão, um monte de espada. Pega um monte delas. Atravessem tudo que é canto, nos olhos, na boca, na garganta, no estômago. E mostra que Jesus Cristo ainda vive. É a teu respeito que está escrito, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É a teu respeito, meu irmão. Quem está no projeto de Deus é imbatível, é indestrutível. Paulo foi picado pela víbora. Olha, e daí? Não aconteceu nada. Teve o caso, tem uns livros aí, que conta o caso de uma menina, aqueles homens santos e ilustres daquele tempo de Roma, pegaram uma criança, a criança pregava desde cedo, orava pelos enfermos, os enfermos ficavam curados. Roma pegou a menina e disse, joga essa porcariazinha aí para os leões, e botaram ela dentro da arena, e soltaram o leão. E a menininha está no meio da arena como espetáculo para o mundo, né? Esse mundo é cheio de gente nobre, cheio de gente muito digna, muito honrada. E o leão foi correndo, quando chegou perto da menina, parou, se ajoelhou, arreou a cabeça e ficou lambendo os pés dela. Quem está no projeto de Deus, meu irmão, é imbatível. Não tem leão, não tem onça, não tem nada. Dizem alguns livros
que os imperadores estavam pagando recompensa para quem pudesse inventar um método de tortura que matasse o apóstolo João. Porque botavam ele na fogueira, não dava resultado. O vento batia, tirava a chama. Botavam ele em tudo que era negócio de tortura, nada funcionava com João. Eles não conseguiam matar João torturando. Estavam pagando recompensa para as pessoas inventarem um método de tortura que conseguisse matar o apóstolo João. É o que dizem os livros. Acredita, irmão, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos imortais. Imortais! Se um exército vier contra mim, vai dar muito trabalho à nação para enterrar muitos cadáveres. É exatamente assim. Não sou louco não, tá, irmão? Eu tenho conhecimento e fé. Não sou maluco não. Isso aqui não é como se diz aí. Uma vez um jovem chegou perto de mim. Jovem, né? Fazer o quê? Eu entendo, também já fui jovem. Você não acha que as tuas pregações são muito triunfalistas? Eu falei assim, sem dúvida. Porque o meu Deus nunca perdeu batalha. Me aponte uma derrota de Deus e eu deixo de pregar o seu triunfo em todas as batalhas, em todas as guerras. Mas tem mais, hein? Eu nunca vi o próprio Deus sair no campo de batalha. Nunca vi Jesus Cristo empunhando espada no meio de inimigos. Já soubemos até de anjos, mas a grande maioria das vitórias que Deus teve foi usando seus servos na terra, homens de carne e osso. Por isso, irmão, tem uma vitória preparada para a sua vida. E digo mais, não existe nenhuma derrota preparada para a sua vida. As espadas que são palavras estão aí, as couraças estão aí, os capacetes estão aí, as botas e as proteções da canela, toda a armadura completa, está tudo aí à disposição. Eu vou me ausentar um pouquinho de tempo, mas quando eu voltar, eu quero contar cadáveres nessa rua. Vocês têm que usar as espadas que Deus deu. Quem não se preparou para isso, meu irmão, não vai fazer parte da próxima dispensação. Jesus Cristo não nos preparou para esse momento para ver o seu nome envergonhado. Nem veneno nos mata, nem espada, nem perigo, nem nudez, nem exército. Não interessa, irmão, pode ser qualquer coisa. Deus nos escolheu para glorificar o seu nome na terra. Porque temos pagado o preço que nenhuma outra geração antes de nós quis pagar. Eles se tornaram todos em mercenários e ladrões. Onde eu assisti um vídeo do Marco Feliciano, pedindo cheques de R$1.000, cheques predatados, cheque para 90 dias, criticando os outros. Fulano deixou aqui o cartão de crédito, mas não deixou a senha. Coisas absurdas. Eles nunca souberam o que é Deus, nunca viram vitória. Eles estão abandonados à própria sorte. Mas nós andamos com Deus. Então, meu irmão, você não está aqui para compactuar com ninguém. Vai ter jornalistas nessa porta, vai ter gente querendo te entrevistar. Quando você vier para esse culto, já venha com espada na mão, assacalada, polida e preparada. Aquele que anda com o Senhor faz-se um espírito com Ele. Lança fora os teus temores, porque o Senhor, o teu Deus, tem te tomado pela mão direita e tem dito, não temas que eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Então, meu irmão,
não dê respostas. Nós iremos como a nosso respeito está escrito e voltaremos como também está escrito. Estamos fazendo uma grande obra e ainda não é chegada a nossa hora. Ainda não é chegada a nossa hora de glorificarmos o nosso Senhor com a cabeça num poste ou com os membros esquartejados e jogados aos quatro cantos da terra, nem jogado no mar comido pelos peixes. E são essas pregações que eles estão ouvindo, hein? E eu sei que estão ouvindo, hein? E é para ouvir mesmo. Porque eu mesmo, pessoalmente, fui distribuir CD na delegacia. É para eles ouvirem mesmo. Eu estive lá. Eu fui lá distribuir. Porque é para eles saberem mesmo que está na hora deles serem postos na parede pelo Deus que eles têm negligenciado. Pelo Deus, pelos princípios que eles têm cuspido. Dizem que o país é laico, mas quando se fala a verdade não é mais laico. O país é laico. Não se pode ter evangélicos fazendo nada dentro do Congresso que vincule a religião. Mas os babalorixás, os líderes do candomblé estiveram lá na cadeira dos vereadores e deputados, fazendo seus despachos dentro da Casa Branca brasileira. E quem falará sobre isso? Só se Deus encontrar um povo. E eu julgo que ele tenha encontrado. Então, meu irmão, eis a realidade. As armas estão aí. Anda com Deus, para que na hora que você precisar puxar da bainha, não esteja gripada. Senão você ficará envergonhado. E quem envergonha o nome do Senhor, não tem parte com ele. Caminha, fica firme, cresce, paga o preço, esteja pronto para a hora que ele disser vai, você vai e executa aquilo que ele planejou. E tem mais, irmão, serão todos convocados. Todos. Já não é de hoje que nós estamos vendo chuvas de espada. Eu disse chuvas de espadas. Eu disse chuvas de espadas. É isso que eu disse. Todos terão que mostrar o seu valor agora. Agora chegou a hora de Deus ver quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Porque todos serão convocados. Então não dorme, irmão, desperta. Desperta. Eu não estou nem um pouco preocupado. Me ligaram, né, esses dias, né? Eu gravei, minha esposa conseguimos gravar a mulher que ligou lá da cidade da polícia, ligaram para mim. Eu estou conhecido, estou ilustre. Me ligaram da cidade da polícia. Uma mulher chamada Raila, uma coisa assim, inspetora de polícia. Aí eu gravei e jogamos lá no Zap. Você é testemunha do que eu disse para ela. Você ouviu? Você é testemunha do que eu disse para ela. E eu disse, eu já entendo o que é isso aí. Eu sou um pregador do evangelho e a ideologia do evangelho não compactua com nenhuma outra. E eu sinto muito, mas até a minha morte não vai parar. Disse ou não disse? Eu disse ou não disse para ela? E ela marcou comigo na terça-feira passada às 10 horas. Sabe o que aconteceu? Eu não fui. Não fiz o mínimo caso. E ela tinha dito para minha esposa que se eu não atendesse o telefone, que ela ia mandar a viatura aqui na porta. Estou esperando. Cancelo todos os compromissos só para esperar a viatura vir aqui. Quem manda nessa terra é o nosso Deus. Já tem profecias até dizendo que eles vão tentar até me envenenar.
E alguém disse assim, tu toma cuidado. Eu falei, não, ao contrário. Eu vou comer o que eles me derem. Eu vou comer o que eles me derem, sabendo que eles tentaram envenenar. Eu vou comer. Depois vou chamá-los com um prato vazio e vou dizer assim, olha, estava bom, mas com o tempero que vocês colocaram, ficou melhor ainda. Eu pedi ao Senhor, ao meu Deus, para fazer de mim um testemunho. Eu pedi ao Senhor, o meu Deus, para que as pessoas pudessem olhar para mim e ver a Ele. Eu pedi ao Senhor, o meu Deus, para que o mundo, quando olhasse para mim, descobrisse que a sua palavra ainda é a verdade. Eu pedi ao Senhor, o meu Deus, para mostrar que Ele não é o lixo das Assembleias de Deus, nem dos batistas, nem metodistas, nem presbiterianos. Eu pedi a Ele para usar a minha vida, para mostrar que Ele não é esse lixo que ficou para trás. Eu pedi a Ele para mostrar que a palavra dEle santa, é fiel e verdadeira e é eficaz. E Ele vai fazer isso com a minha vida. Vamos escandalizar o mundo com a verdade absoluta. Doem quem doer. Aquele que Deus guardar, ficará de pé. Quem Ele não guardar, vai cair. Mas uma coisa é certa, até 2053, ainda tem muita espada para atravessar. Então, meu irmão, não dorme. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, irmão. Instrui o teu filho. A Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar. Vê lá o que você está entendendo por caminho que se deve andar. Porque lá no tempo do Antigo Testamento, disse o seguinte, ó, o caminho é esse aqui, eu vou mostrar para você, ó, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Foi recomendado aos judeus, escreve os mandamentos e prende nos portais das casas, para que sempre que tu passe ali, tu veja e fala dele na roda da tua mesa, comendo com os teus filhos, no café da manhã, no almoço, na janta. Que caminho você pensa que tem que instruir o teu filho? Em ser amigo de todo mundo? Uma senhora disse assim para mim, hoje, é tão bom, eu saio na rua, eu sou muito querida, todo mundo fala comigo, param até o carro para falar comigo. Todo mundo me vê, me beija, me abraça. Eu falei assim, isso aí é muito simples de entender. É porque a senhora não tem nenhuma ideologia. Não tem nenhuma ideologia de vida. Não tem nenhum conceito, não tem nenhuma regra, não tem nenhum princípio. Eu não, eu tenho uma ideologia. E quem tem ideologia faz muito inimigo. Você tem ideologia? Os pais de santo gostam da tua ideologia? Ah, os deputados gostam da tua ideologia. Os senadores, os prefeitos, os governadores, o presidente gosta da tua ideologia? Quem gosta da ideologia do Evangelho? Só a raça que invade as Assembleias de Deus para conquistar voto. Os crentes que votam, esses têm uma ideologia muito agradável, mas nós não votamos em ninguém. Nós não votamos em ninguém, porque votar em político é o mesmo que eleger marginal e assassino para o poder público. É isso que é votar. Votar é eleger marginal e assassino para o poder público. E eu vou botar uma faixa lá fora. Não votamos, não elegemos marginais. Eu ia botar agora, esse ano, mas não consegui. Mas ela vai para lá, eu estou dizendo que ela vai para lá. Não votamos, não elegemos marginais. Vai ficar lá fora. Isso é ideologia. Isso é quem tem conceito ideológico. Quem gosta disso? Então, meu irmão, pega a tua espada e te prepare para lutar. Porque até aqui nos tem ajudado o Senhor.
Pastor, no início do culto, Deus me mostrava as regiões celestes, um grande exército de anjos. E eles estavam todos preparados de armaduras, de várias espadas, prontos para a guerra. E quando começou os louvores, eu vi aquele exército baixar dentro da igreja. Eles chegaram dentro da igreja. Só que eles baixavam marchando e eles ficavam no meio da congregação junto com os irmãos marchando durante os louvores. Paz, pastor. Pastor, eu via um anjo descer com uma placa de concreto nas mãos. Um quadrado assim bem grande, ele vinha nas suas mãos. E ele começou a colocar, ele trazia de um por um e colocava, tampando todo esse fórum, como se ele estivesse lacrando esse fórum. E no momento que começou a oração, o irmão André começou a orar, eu via descer muitos anjos vieram ajudar esse outro anjo. Desciam com essas placas de concreto e ali eles fechavam aquele fórum, rodeavam aquele fórum todo, fechando, lacrando ele todo. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava como se fosse um lago, mas eu não via água nesse lago, era terra e era uma areia movediça. E eu via muitos anjos chegarem àquele local trazendo pessoas de terno, engravatadas, pessoas como se fossem juízes, delegados, promotores, políticos. Eu via pessoas de tudo quanto era espécie. Eles traziam essas pessoas e jogavam ali dentro daquela areia. E aquelas pessoas ficavam lutando para sair dali e não conseguiam, e elas eram sucumbidas. E ali eu vi uma quantidade grande, muito grande de pessoas, anjos trazendo essas pessoas e jogando naquele local. E ali aquela visão parou, pastor. Paz. Eu via um grande anjo, como que de fogo. E esse anjo abria suas asas. Também via no céu uma grande corredeira de água que ligava o céu com a terra. E essa corredeira d'água, como se fosse uma cachoeira, ela andava. Ela ia andando pela terra. Então, eu vi como que relâmpagos saindo do céu e atingindo alguns irmãos. Nessa hora desse relâmpago, foi na hora do louvor caminhando dentro da arena. E pegou irmãos no mundo inteiro, esses relâmpagos. Mas não eram relâmpagos brancos, eram relâmpagos como fogo. Amém. Eu vi um muro, e de um lado do muro era o tempo pós-prisão, e do outro lado era o mundo. Do outro lado tinha como se fosse um abismo, não tinha chão, e eu vi pessoas caindo para o esquecimento. E do outro lado do muro, onde estava o tempo pós-prisão, eu vi a congregação e vi o senhor Elias pregando, mas o senhor não estava no chão, o senhor flutuava, pregava flutuando. Amém. Assim que começou o culto, as primeiras orações, quando parti para o louvor, eu vi uma espada muito bonita. Essa espada era. Ela não era grossa, ela era uma espada fina, e com o cabo dela onde pegava ali, era muito bom de pegar, assim, dava para sentir que era muito bom. E onde estava em cima ali, ele tinha como um negócio redondo em cima do cabo, assim. Essa espada,
quando ela desceu assim, eu fiquei impressionado com ela descendo assim, porque era uma espada muito diferente, como eu nunca vi essa espada assim desse tipo ali. Eu nunca tive uma visão com uma espada igual a essa que desceu hoje aí. Amém. Assim que começou o culto, também, começo nas orações, eu vi uma grande cobra que dava um bote e mordia a rua. À frente ali do templo, ela mordia ali na rua. E também eu vi a igreja bem vazia. Quando eu olhei assim, a igreja estava muito vazia. Poucos irmãos restaram, assim, muitas cadeiras vazias. Amém. Eu vi como que o globo terrestre, como que se fosse o mapa mundi, assim, né? Então eu vi o Brasil em destaque. Amém. Quando estava se cantando o louvor caminhando dentro das arenas, eu fui levado em espírito a um lugar onde tinha muitas nuvens brancas. Então nesse lugar se abriu um grande espaço redondo, uma abertura para que eu pudesse olhar para dentro desse lugar. Então lá eu vi uma grande multidão, muitas pessoas, eu só vi as cabeças delas, e eles cantavam junto esse louvor caminhando dentro das arenas, eles estavam cantando naquele lugar. Então o anjo que estava comigo me mostrou um grupo no meio desse povo que cantava também, e ele disse para mim: esses são os mártires do Coliseu. Aleluia. Eu vi muitas águas, muitas cachoeiras, grandes, pequenas, largas, muitas águas. Então eu tive uma visão de um anjo que chegava num local e ele chegava de frente com um ser grande e ele se curvava diante desse ser e botava a espada nos pés desse ser. Esse ser pegou aquela espada e aquela espada estava muito suja, com sangue, me parece. E ele virava a espada e ficava olhando para ela, e eu cheguei perto para ver o que estava na espada, e essa espada estava escrita com muitas letras, a lâmina dela era toda escrita, e o que estava nessa espada eram as orações que têm sido feitas dentro da geração Jesus Cristo. Amém. André, tem. Deus me mostrou, pastor, uma espada. Mas essa espada muito grande mesmo, muito grande. E ela desceu com muita violência do céu. E ela bateu no chão, muito impacto, muito pesada. Ela era imensa essa espada, e ela atravessou, ela bateu assim, aqui na frente do púlpito. E eu fiquei olhando aquela espada, eu disse: Deus, que espada tão grande, mas ela era muito grande. E Deus me disse assim: essa espada é para os meus gigantes. Porque eu dizia: caramba, como que vai usar essa espada? Ele dizia: essa espada é para os meus gigantes. Muito grande a espada. E assim que a irmã Késia começou a mostrar a visão que Deus tinha dado a ela,
Assim, logo assim que ela começou a falar, Deus dizia assim, ela está falando, mas alguns aqui não estão crendo. Não estão crendo nas visões. E Deus mandava dizer bem claro, Deus falava assim, ó, diz a ele que ele não faz parte do meu povo. Deus disse bem claro, pode dizer que ele não faz parte do meu povo. Assim diz o Senhor. Amém? Paz, igreja. Pastor, no começo do culto, Deus mostrava o Senhor chegando num carro, num local, o Senhor saía do carro e tinha vários jornalistas e muitas pessoas. Aí o Senhor entrava num lugar, sendo que do lado de fora, as pessoas que estavam lá de fora tinham uma interrogação na cabeça de cada uma dessas pessoas. Aí o Senhor adentrava ao lugar, algumas pessoas levantavam e tremiam. Quando o Senhor passava, as pessoas tremia, mas o Senhor continuava andando e adentrava uma cela. Dentro dessa cela, pastor, tinham 3 leões. Quando o Senhor entrava, sentava e os leões deitavam e dormiam. Depois, Deus mostrava uma grande muralha de pedra. E dentro dessas muralhas tinha como se fossem umas arquibancadas com pessoas. Aí o Senhor estava sentado naquele meio com as pernas cruzadas e lendo. E era como se fosse um raiar do dia. Depois Deus mostrava, pastor, quando o Senhor pregava, aqui crescia uma grande árvore frondosa, e alguns irmãos estavam agarrados nesse galho, e essa árvore crescia, o Senhor subia na ponta dessa árvore, e ela ia até o céu, e quando chegava lá em cima, os céus se abriam, e o Senhor passava pelo céu aberto. Algumas pessoas que estão aqui dentro queriam também subir, mas os anjos não permitiam. Depois o Senhor ficava lá um tempo, depois a árvore descia, o Senhor voltava, mas quando o Senhor chegava aqui, o Senhor já chegava diferente, pastor. E quando o Senhor falava das espadas, aqui na frente, era da mesma forma que o Senhor falava, tinham várias espadas. E quando eu olhava para a congregação, alguns irmãos estavam ouvindo a pregação já com a espada na mão direita. Só que algumas pessoas que estavam sem as espadas, pastor. Essa foi a visão que Deus me deu hoje, pastor. Amém, a paz para todos. Eu temo e tremo diante desse Deus Todo-Poderoso. O que o Espírito Santo me deu hoje, eu via o planeta, e debaixo do planeta havia uma peneira. E quando o Espírito Santo ia peneirando o planeta, ia descendo muitas pessoas por dentro da peneira. E a geração de Jesus Cristo estava ali, menos o pastor. E nós recebíamos um colete. E nesse colete havia algo parecido com um gancho. E quando ia sendo peneirado, nós ficávamos presos na peneira e subíamos, né? E quando as pessoas iam descendo até o abismo, eu ouvia muitos gritos, muitos gemidos de socorro, mas nós não poderíamos chegar até eles, porque a palavra de Deus nos diz assim: eu vos dei Elias, eu vos dei Moisés, eu vos dei os profetas, mas vocês rejeitaram. E nessa dispensação eu vos dei o Elias dessa nova dispensação, mas vocês estão rejeitando a palavra que Deus está dando a vocês. E ali a visão cessou. Logo após, eu via a congregação
muitas coroas flutuando por cima da cabeça dos irmãos. E também os irmãos recebiam, cada um, uma placa. E nessa placa estava escrito: esforça-te, falta pouco tempo. E logo em seguida, eu via uma grande árvore crescendo. E ela crescia de tal forma, e essa árvore ela era cinza. E quando essa árvore ia crescendo, chegou num patamar tão alto, que alguém estava balançando esta árvore. E quando ela balançava, os frutos, caía muitas folhas dessa árvore. Eu fiquei impressionado, porque a árvore, ela parecia que era pedra, mas não era uma pedra, era uma árvore. E quando se balançava, cada vez que balançava, caía aquelas folhas. Impressionante que nas folhas, que nos galhos, ficavam bem poucas, mas bem poucas folhas. Então, essa visão cessou. Amém, pastor?